Bom, muito bem. Toda semana nós recebemos o economista Fernando Gomes para falar sobre alguns temas que vão ser debatidos ou já estão em debate pelos deputados aqui na Câmara dos Deputados. Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, tudo bem? Parabéns pela gravata, você está muito elegante. Muito obrigado. Você gosta mesmo da minha coleção de gravatas, né, Fernando? Preciso pegar umas dicas. Eu vou presentear você com algumas, meu amigo. Obrigado, Você é obrigado, meu meu amigo do amigo. peito aqui. Pois é, Fernando, as nossas dívidas podem ser resolvidas, não é? O governo federal lançou esse programa Desenrola, numa medida provisória que já chegou aqui à Câmara dos Deputados e promete resolver a vida de uma parcela da população que está endividada, não é? Como é que funciona esse programa, Fernando? Pois é, Márcio, o Desenrola é um programa, é uma ação do governo federal para ajudar a população aí a renegociar suas dívidas, né? O público do programa são as pessoas com CPF negativado, ou seja, aquelas pessoas que tiveram suas dívidas inscritas ou no Serasa ou no SPC pela instituição na qual elas tomaram aí o empréstimo, o crédito, né? Quais os principais objetivos dessa medida? É você tirar mais de 70 milhões de pessoas dos cadastros de inadimplência e dar para essas pessoas a chance de acessar novamente linhas de crédito, linhas de financiamento. Com isso, o que acontece? Você aumenta o consumo e você volta a aquecer a economia. Quem é que pode participar desse programa, Márcio? O governo fez uma divisão aí em duas categorias. A primeira categoria, que já começou a ter a sua dívida renegociada, são das pessoas que têm dívidas com bancos, dívidas com cartões de crédito e com cheque especial, e que ganham mais de 2 salários mínimos e até o máximo de R$ 20 mil aí por mês. Então, repetindo, a dívida tem que ter sido feita junto a um banco, a negativação ter sido feita até 31 de dezembro do ano passado e a renda dos endividados tem que ser maior do que 2 salários mínimos e até o limite aí de R$ 20 mil por mês. Depois dessa fase, que vai ser a primeira do programa, entra a segunda fase, que aí sim vai beneficiar a população mais carente e vai pegar outros tipos de dívidas, além das dívidas bancárias. Então, na segunda fase vão entrar pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam aí inscritas naquele cadastro único para programas sociais do governo aí, que é chamado de CadÚnico. Então, para essas pessoas, além das dívidas bancárias, podem ser renegociadas também contas do dia a dia dessas pessoas, como contas de água, de luz, de gás. Nesse grupo, como são pessoas de renda mais baixa e que não têm como oferecer garantias, o governo vai dar uma ajuda aí, vai entrar com recursos para garantir o pagamento de parte dessa dívida renegociada junto ao credor, se o devedor não pagar, né? A ideia é que o governo corra o risco do principal da dívida, né, o valor que for renegociado, o valor principal, e o banco que renegociar a dívida, ele fica com o risco dos juros. Então, se a dívida renegociada não for paga, o banco vai receber o principal, que é garantido pelo governo, e ele fica sem receber os juros, que é o risco dele. Essas garantias dadas pelo governo, elas virão de um fundo, a gente já falou desse fundo aqui, que é um fundo que o governo tem para fazer esse tipo de operação, que é o FGO, chamado aí de Fundo Garantidor de Operações. Então, para essa faixa de renda de até 2 salários mínimos, vão poder ser renegociadas dívidas até o limite de R$ 5 mil. Então, todos os valores que estão negativados, quando forem somados, não podem ultrapassar aí esse valor de R$ 5 mil. Outra regra é que as dívidas aí para esse público que ganha até 2 salários mínimos, elas têm que ter sido feitas entre 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro do ano passado. E o programa para essa faixa de renda de 2 salários mínimos, ele ainda não está rodando, não está funcionando. Ele deve começar a partir de setembro. Então, nessa faixa poderão ser renegociadas nessa faixa não podem ser renegociadas dentro do programa, são exceções, né, que não vão poder ter esse benefício da renegociação, as dívidas ligadas a crédito rural, a financiamento imobiliário ou que já contem com garantia real. Então, essa é a situação aí geral desse programa, Márcio. Como é que vai funcionar na prática essa negociação entre o devedor e os bancos, passando pelo governo? Vamos lá, Márcio. Para essa primeira faixa que a gente citou, né, de quem ganha entre 2 salários mínimos e até R$ 20 mil, os bancos vão poder oferecer aí aos seus clientes a possibilidade da renegociação de forma direta. Isso pode ser feito nas agências, pode ser feito via aplicativo do banco, ou até através de parceiros que esses bancos indiquem para fazer essa renegociação. Então, o cliente ele deve procurar o banco diretamente e ver qual canal que o banco disponibilizou aí para fazer essa renegociação.
Nesse caso, não é necessário inscrição para atendimento em canais digitais do governo. Os bancos vão oferecer as condições de renegociação de dívida diretamente aos clientes. Agora, para aqueles clientes com renda de até 2 salários mínimos, a renegociação vai ser feita por meio de uma plataforma digital. O devedor vai ter que se cadastrar no portal Gov do governo, né? O site é www.gov.br, e lá ele vai poder escolher uma instituição financeira que esteja inscrita no programa para fazer a renegociação. Vai funcionar mais ou menos assim: o governo vai fazer leilões, né, que devem ser divididos por setores da economia, e vai negociar milhares de dívidas ao mesmo tempo. Então, os credores que derem os maiores descontos vão ser escolhidos para participar do programa e vão contar com aquela garantia do FGO aí para ter a dívida renegociada, pelo menos o principal dela garantido. Quais vão ser as taxas de juros e os prazos aí de pagamento desses reescalonamentos, Márcio? Segundo as regras divulgadas pelo Ministério da Fazenda, as dívidas renegociadas vão ser pagas no prazo máximo de 60 meses, 5 anos, né, com a taxa de juros aí de 1,99, quase 2% ao mês. E o valor mínimo de cada parcela tem que ser de pelo menos R$50. Como é que vai se dar a retirada do nome dessas pessoas dos cadastros? As pessoas com dívidas de até R$100 vão poder ser desnegativadas diretamente pelos bancos aí que fizerem adesão ao programa. Então, quando a dívida for com varejista, empresas de serviços básicos, como a gente citou que água, luz, gás podem ser renegociadas, aí a decisão de retirada da dívida de até R$100 do cadastro de inadimplentes vai depender do credor. E é bom lembrar que quem deve até R$100 vai deixar de ficar negativado, mas vai continuar devendo valor, tem que pagar, né? Então o débito continua existindo e tem que ser pago. Mas o banco se compromete a não usar essa dívida para colocar esses correntistas mais no cadastro negativado. Um ponto importante aqui: se renegociar e atrasar ou não pagar, pode voltar a ficar com o nome sujo de novo, com o nome negativado. Outro ponto importante, Márcio: se o banco do devedor, de quem tem a dívida, não tiver optado por entrar no programa, isso também é importante a gente esclarecer aqui: não são todos os bancos que vão participar da renegociação de dívidas dentro do Desenrola, né? Então a Febraban orientou que caso o banco com o qual a pessoa não tem dívida não esteja cadastrado, ele não participe do programa, que o banco procure, que o devedor procure o banco para renegociar suas dívidas mesmo assim, e aí, se não for possível, ele pode fazer a portabilidade da dívida. Ele pode levar a dívida dele para outro banco que esteja no programa. Quem é que já aderiu ao programa, Márcio? São 9 bancos até agora, né? 5 grandes bancos: Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e o Santander, e 4 bancos digitais: C6 Bank, Inter, PicPay e Unubank, que foi o último a entrar. Então são esses 9 bancos, mas essa lista ela pode aumentar, né? Então, para quem tem interesse aí, continua olhando aí se o seu banco está no Desenrola, pesquisa na internet, olha nos jornais que eles estão sempre atualizando a lista. E se o seu banco não entrar, você pode migrar para um banco que está no programa, que está no Desenrola, fazer a renegociação do seu débito lá e, o mais importante, né, tirar o seu nome do cadastro de inadimplência e poder voltar a ter crédito aí. Bom, e por falar em dívida, Fernando, a gente já tratou aqui de outro tema também, são os empréstimos consignados para aposentados e pensionistas, principalmente. Ô, Fernando, com a redução da Selic, já ocorreu uma diminuição na taxa cobrada nesses empréstimos também? Como é que está essa questão agora? É isso mesmo, Márcio. Caiu a Selic, caiu o consignado, né? O Conselho Nacional de Previdência Social, que é o órgão responsável por definir as taxas de juros para o empréstimo consignado para aposentados, ele aprovou uma queda no teto, no percentual máximo dos juros que pode ser cobrado nesse tipo de empréstimo. A taxa máxima agora ela recuou de 1,97% ao mês para 1,91% ao mês. Lembrando aqui que o empréstimo consignado é aquele empréstimo que tem o valor da prestação já descontada diretamente do salário ou da aposentadoria do beneficiário, e por isso ele é o empréstimo que tem uma das taxas de juros mais baixas do mercado. É uma garantia excelente você já ter o valor da parcela descontado diretamente aí do contra-cheque ou da aposentadoria, né? Então, além do empréstimo consignado, o Conselho Nacional de Previdência ele também é responsável pela taxa máxima para a modalidade de consignado no cartão de crédito dos aposentados. Aí também teve uma redução, passou de 2,89% para 2,83% ao mês. Aqui fazendo só um parênteses aqui, que a gente sempre lembra que a dívida no cartão de crédito, mesmo para os aposentados, ela é muito alta, né?
Então a gente sai de uma dívida de 1,91 para 2,83. É quase 1%, quase 35% a mais aí que quem toma esse crédito paga se fizer no cartão e se não fizer no consignado direto. Lembrando que essa questão dos juros do consignado também já deu um problema grande, né, quando o Conselho decidiu reduzir essas taxas abaixo do que era considerado razoável pelos bancos para ter uma rentabilidade mínima nas operações. Alguns bancos suspenderam suas operações, inclusive bancos públicos. Aí o Conselho conversou com os bancos, conversou com o Ministério da Fazenda, reviu essa medida, subiu um pouco a taxa e os bancos voltaram a operar. Esse problema aconteceu em março desse ano, né, quando o Conselho decidiu reduzir o teto de juros do consignado de 2,14% para 1,70%, que gerou esse impasse aí com os bancos. Na época, até o Banco do Brasil e a Caixa Econômica suspenderam temporariamente aí a oferta desse crédito. Aí o Conselho aprovou um meio termo, né, o teto ficou estabelecido em 1,97 e que agora, com essa primeira redução da Selic, ele caiu para 1,91. Uma notícia boa também aí para os aposentados é que o ministro da Previdência ele prometeu que se a Selic cair de novo, o consignado vai acompanhar e vai seguir caindo, né? E essa política de redução desses juros é muito importante para esses aposentados, em especial para os de baixa renda. Márcio, foi feito um levantamento pelo Banco Central de 7 em cada 10 aposentados do INSS que pegaram empréstimo consignado, esses 7 ganham até 2 salários mínimos. Então, toda redução de juros para essa parcela da população é muito bem-vinda.